Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! No programa de hoje vamos ver como foi a abertura da campanha da Fraternidade na Arquidiocese de Belém, realizada no último final de semana no Portal da Amazônia. O cenário ajudou a refletir sobre o tema da campanha. No Portal da Amazônia, às margens da Baía do Guajará, aconteceu a missa de abertura da campanha da Fraternidade 2014 na Arquidiocese de Belém. O local é especial porque faz parte da orla de Belém, a área dos trapiches, dos portos, e por aqui passa toda uma realidade humana assim, muito forte, da nossa região amazônica, de Belém, passa todo o comércio, do peixe, do açaí, de verduras, tem também toda a mobilidade humana, que vem dessa zona ribeirinha aqui, das ilhas e das cidades próximas, e com certeza também, e se a gente tem informação, passa toda essa realidade do tráfico. E ao fazer aqui, tem esse sentido de viver uma pastoral, de elaborar, de constituir uma pastoral que trabalhe com essa realidade. Fiéis vieram de todas as partes participar da celebração. Todos os anos que tem abertura na missa da campanha da Fraternidade, eu gosto de participar. E gosto também de participar daquele encontro que tem sobre o tema. A missa foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e concelebrada pelo clero arquidiocesano. A campanha da Fraternidade foi aberta oficialmente em todo o Brasil durante a quarta-feira de cinzas. A missa marca o lançamento oficial na Arquidiocese de Belém e durante toda a quaresma, o tema da campanha será intensificado dentro das paróquias. O tema da campanha está muito presente dentro da realidade de algumas paróquias. Realmente aqui na nossa paróquia nós temos uma grande quantidade de portos, sabendo que o tráfico humano se dá muitas vezes por meio desses portos, por exemplo, crianças que não se pedem documentação para viajar e também a exploração sexual, etc. Então esta área aqui do Portal da Amazônia, continuando toda a Bernardo Sayão, nós temos uma quantidade imensa de portos, um desafio muito grande de chegar até esses portos, de tentar, com essa campanha da fraternidade, conscientizar essas pessoas que trabalham nos portos a importância da dignidade da vida, de se preservar a vida. A ideia é mobilizar todos os católicos. Quando a gente se propõe a estar dentro de uma comunidade, dentro da igreja e participar disso, a gente tem que levar as pessoas à conscientização disso para que isso não ocorra, Para reforçar a campanha, o trabalho é realizado em parceria com a Comissão de Justiça e Paz da CNBB. A comissão está contribuindo aqui no estado, mas em outros estados também, em outros países, inclusive, levando essa reflexão. E é uma campanha nossa, é uma campanha que nós temos que dar visibilidade, nós temos que abraçar, é uma campanha permanente, não pode parar nesse período quaresmal. Mas é uma campanha que tem que nos levar a um compromisso, sim, com a defesa da vida, da dignidade das pessoas que são afetadas por essa praga social, como a nossa igreja reconhece. Ao final desta campanha, a Arquidiocese de Belém pretende criar uma pastoral dos portos para atuar mais intensamente nessas áreas. Será o gesto concreto da campanha. E a campanha da Fraternidade também é o assunto de uma palestra ministrada pela irmã Henriqueta Cavalcante no auditório da Livraria Paulinas, em Belém. O debate conta com a participação de Dom Alberto Taveira, que também falará sobre a fraternidade e tráfico humano. Em Brasília, representantes da CPI da Câmara dos Deputados, que investigam o tráfico de pessoas no Brasil, se reuniram essa semana com os bispos da CNBB. Os deputados se reuniram com os bispos da CNBB para conversar a respeito do apoio que a campanha da Fraternidade tem dado ao Estado na luta contra o tráfico de pessoas. O presidente da CNBB explica que a igreja tem um grande alcance na sociedade e pode auxiliar na conscientização. O tema da campanha da Fraternidade, cada ano, ele alcança, ele atinge praticamente todo o Brasil e os mais diversos segmentos da nossa sociedade. Desde a infância, até o adulto, passando pelos casais, pelos jovens, e pelas escolas e até mesmo pelas universidades.
De acordo com informações da ONU, o tráfico de pessoas movimenta anualmente mais de 30 bilhões de reais e faz mais de 10 milhões de vítimas, dados alarmantes que pedem imediata intervenção do governo. A CPI está apresentando ao Congresso um conjunto de leis, mais ou menos 25 artigos, que aperfeiçoando e melhorando o enfrentamento disso do ponto de vista do ordenamento jurídico. Mas o mais importante do que punir, do que aparelhar o Estado para assistir às vítimas é a gente evitar o crime. Na reunião, que durou pouco mais de 1 hora, o presidente da CPI, que investiga o tráfico humano na Câmara dos Deputados, entregou aos bispos um relatório parcial da atual situação do tráfico no Brasil. Segundo ele, a Câmara dos Deputados vem se empenhando nesta investigação há pouco mais de 1 ano e meio. Tanto a CNBB quanto a CPI estão empenhadas em trabalhar para conscientizar a população quanto à relevância do tema e a importância de se prevenir e denunciar o tráfico de pessoas. Esses fatos, quando levados às comunidades, podem esclarecer muito, que muitas vezes as pessoas acham que isso não é real. Quando nós levamos acontecimentos, fatos, testemunhos, ajuda muito. E a presidência da CNBB anunciou em coletiva que vai promover ações para evitar o tráfico humano durante a Copa do Mundo e conscientizar a população no período das eleições. Na entrevista coletiva, a CNBB anunciou temas que foram tratados pelo Conselho Permanente. Os bispos discutiram sobre a atuação da Igreja nas eleições, na Copa do Mundo, a temática da campanha da fraternidade, aprovaram o diretório de comunicação e debateram outros assuntos. O secretário-geral da conferência destacou a atuação da Igreja no Brasil neste ano. Um exemplo será nas eleições, com a coleta de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular e com cartilhas para orientar o eleitor. Nós discutimos aqui no Conselho Permanente já as linhas gerais desse documento, serão umas 4 páginas ou 5 páginas, buscando assim ajudar os nossos fiéis e as pessoas de boa vontade no momento das eleições, que é um momento muito importante para o Brasil. Na carta, a presidência diz que o momento da Copa do Mundo é uma oportunidade para que, por meio do esporte, se promova a fraternidade, mas condenou muitas injustiças que acontecem por causa do evento. É claro que vamos utilizar a Copa para promover, digamos, a paz, para promover a solidariedade, para combater o tráfico humano, combater o racismo, enfim, toda forma de discriminação. Queremos que realmente essa Copa seja uma Copa da paz, né? Isso é o que nós desejamos. Hoje, no mesmo dia em que a CNBB manifestou preocupação com a Copa do Mundo por meio de carta, ela também saudou um famoso torcedor argentino, Jorge Mário Bergoglio, que hoje completa 1 ano como Papa Francisco. Dom Damasceno destacou também o cuidado pastoral do Santo Padre e lembrou da visita do Papa ao Brasil. Mandamos uma mensagem de congratulação ao Santo Padre, mais uma vez recordando o privilégio que todos nós tivemos, né, da sua visita aqui no mês de julho passado, e desejando a ele muita saúde, muitos anos de vida, assegurando-lhe nossas orações e ao mesmo tempo pedindo também a sua bênção para todo o povo brasileiro. Neste final de semana acontece o seminário O Resgate, promovido pela paróquia da Santa Cruz. O tema do encontro é Onde está o teu irmão? O objetivo é discutir as temáticas acerca da sociedade, apresentar temas e debater. O seminário é realizado no auditório da UEPA, na Avenida Almirante Barroso, em Belém. Nessa semana, completou 1 ano em que se fechavam as portas da Capela Sistina para que um conclave que elegeu o Papa Francisco. A eleição do primeiro Papa latino-americano da história sinalizou um tempo novo, um período de mudanças. 1 ano de pontificado, 1 ano de mudanças. Papa Francisco, sendo fiel ao que os cardeais propuseram nas congregações gerais que antecederam um conclave, fez e está fazendo acontecer. Em 1 ano de pontificado, uma encíclica, uma exortação apostólica, a constituição de um grupo formado por 8 cardeais, vindos de todos os continentes, a criação de uma secretaria econômica que gerencia as finanças da Santa Sé, uma comissão antipedofilia. Essas são apenas algumas das ações do primeiro Papa latino-americano da história. O Papa que não promove somente uma mudança de estrutura, mas toca o coração.
Solo qui serve con amore. Apenas aqueles que servem com amor são capazes de proteger, disse Papa Francisco na missa de início do Ministério Petrino. E a igreja está protegida por Francisco. Os fiéis se sentem filhos dele, filhos da igreja, filhos de Deus. Às vésperas desse aniversário de pontificado, nada mais justo que dizer a famosa expressão latina, ad multos annos, tenha muitos anos, Papa Francisco. O Papa Francisco é considerado um papa de comunicação simples e eficaz, que faz com que todos fiquemos próximos dele. Foi assim que durante 12 meses Francisco cativou, encantou e tocou o coração de milhares de pessoas mundo afora. Um ano de revelações e surpresas com sinais de alegria e esperança. Neste primeiro ano, aprendemos a amar um Papa que nos ensina com suas homilias, discursos e textos, com seus exemplos, sorrisos e com suas expressões sérias. Ele é para nós um guia espiritual e de vida. Ele me fez redescobrir o que significa a vida e pertencer à Igreja Católica. Me abriu um mundo novo, latino-americano, simpático e divertido. Mas não confundamos, ele é firme no que diz respeito aos ensinamentos da igreja. Mas faz com que as pessoas, talvez, entendam mais. Quantos pratos não se quebram em casa? O Papa disse, eu sei que se quebram, mas o importante é que depois de quebrar, que o amor seja maior do que todos os pratos quebrados. O amor que vem de onde? De Jesus Cristo. Francisco continuou o caminho iniciado por seus predecessores, mas com um estilo que é só seu. Não que Bento XVI tenha sido pior ou que João Paulo II. Não, é simplesmente uma continuidade que se faz agora com gestos mais concretos. Seu jeito favoreceu encontros. Ele saiu e foi ao encontro dos mais necessitados. Diante de situações difíceis como a de Lampedusa, onde tantos imigrantes morrem ao tentar encontrar perspectivas para suas vidas, palavras de esperança. Essa cultura do bem-estar nos leva à indiferença a respeito dos outros. Mais do que isso, leva à globalização da indiferença. Nos habituamos ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos interessa, não é nossa responsabilidade. Da mesma forma, em Cagliari encontrou gente que vive na pele os impactos da crise econômica e o desemprego. Quanto a nós, devemos dizer não a essa cultura do descartável. Nós temos o direito de dizer: queremos um sistema justo, um sistema que nos faça avançar. Seriedade ainda para rezar e pedir pela paz no mundo. Nós estamos vivendo, e o Papa Francisco disse, talvez um dos piores momentos para os católicos e os cristãos do mundo. Temos mais mártires na era moderna do que no princípio da Igreja. O Papa vai agora à Terra Santa. Vai propor o quê? A paz, justamente aonde? Aonde a paz nasceu, onde a verdade se fez carne. É uma conversão do coração, e isso é o que o Papa pede, converter o coração. A paz é uma consequência de tudo isso. Um Papa que trouxe mais alegria a este mundo que, certo, tem 1000 problemas a serem superados. Mas como ele mesmo escreve na exortação apostólica, a alegria do Evangelho é no deserto que encontramos o que é essencial para viver. Precisamos ser pessoas de fé e, como o Papa Francisco nos ensina, não podemos deixar que nada roube a nossa esperança. O Papa, quando foi ao Rio de Janeiro, que bateu na porta dos brasileiros, pediu licença para entrar. Não era só no Brasil que ele entrava, ele estava entrando no coração de muitas e muitos, de milhões de pessoas. E é isso que ele está fazendo todos os dias. Ele bate para recordar que nós temos uma esperança muito maior. Auguri, Papa Francesco! E no dia em que completou um ano de pontificado, o Papa Francisco entrou no 4º dia de exercícios espirituais para a Quaresma. Ele aproveitou a data para pedir orações para os fiéis por meio do Twitter, pelos 12 meses à frente da Igreja Católica. Naquele dia, ninguém podia imaginar as surpresas que Deus preparava. O instrumento escolhido, um homem.
vindo do fim do mundo. O início deste pontificado foi precedido pela escolha extraordinária, humilde e profética do Papa Bento XVI em 11 de fevereiro. Depois, misericórdia, porque o Papa Francisco fala constantemente que é tempo de misericórdia, do amor de Deus. Foi um tempo marcado ainda pela palavra encontro, pois este Papa nos impulsiona a sair, a ser uma igreja que vai ao encontro dos outros, a ir aos ambientes difíceis que podem até assustar, mas que são justamente os locais onde devemos ir. Francisco impressionou desde o início. Antes de conceder sua primeira bênção como Papa, inclinou a cabeça e pediu à multidão reunida na Praça de São Pedro que rezasse por ele um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pensemos numa pessoa que olha com grande humildade o seu serviço. De fato, em 19 de março, na missa que marcou o início de seu pontificado, disse que o verdadeiro poder é o serviço. E ele serve indo ao encontro das pessoas, sobretudo dos sofredores. Não gosta de ser comparado a um super-herói ou a um popstar, como afirmou recentemente em uma entrevista. Se considera um homem normal, que ri, que chora, que dorme e que tem amigos. Nestes 12 meses, fomos presenteados com gestos que, na verdade, são transbordamento da pessoa que é o Papa Francisco. Gestos sinceros de um homem de Deus que nos levam a aplaudir e que, por outro lado, nos desinstalam e nos levam a sair do nosso comodismo. Faz parte da rotina do Papa Francisco celebrar a missa às 7h30 da manhã na Casa Santa Marta, onde optou residir. A cada dia, suas homilias são publicadas. A responsabilidade é do jornalista da Rádio Vaticana, Alessandro Gisotti. A missa, a Eucaristia, é o coração de Papa Francisco, além de suas palavras e de seus gestos extraordinários. Neste primeiro ano, já presenteou a Igreja com a exortação apostólica à alegria do Evangelho e com a encíclica A Luz da Fé. Visitou lugares significativos como Lampedusa, Cagliari e Assis. E, claro, o Brasil. Tivemos a oportunidade com um grupo da Rádio Vaticana de encontrá-lo na missa no Santa Marta. Ele encorajou o meu trabalho e disse: reze por mim. É, portanto, um convite. Rezarmos por ele. Até mesmo através desta entrevista, podemos pedir isso. Rezemos pelo Papa Francisco e por Papa Bento XVI. Na Argentina, terra natal de Jorge Bergoglio, não faltam testemunhos de alegria e satisfação. Há quem afirme que o trabalho do Papa tem ajudado principalmente os argentinos a encontrarem a fé católica. Ele é o primeiro Papa nascido fora do continente europeu. Tem a responsabilidade de pastorear mais de 1 bilhão de católicos. Foi em Buenos Aires que tudo começou. Na terra onde Jorge Bergoglio nasceu, os argentinos não escondem elogios. O sorriso, a atitude sorridente de Bergoglio é para nós o que na igreja é o Espírito Santo, o mesmo que iluminou a decisão tomada pelos cardeais. Um ano de pontificado que será celebrado nesta quinta-feira. Pelas ruas da capital argentina, muita gente ainda lembra aquele 13 de março de 2013. Bueníssimo, la verdad, el año del papado me gusta mucho. Este primeiro ano com o Papa Francisco foi maravilhoso. Precisamos ficar atentos a ele porque eu acho que ele vai fazer história. Sua linha é humanística e tem alertado a todos sobre os perigos do capitalismo. Uma afirmação antiga na igreja diz que o testemunho arrasta. Para os argentinos, os primeiros 365 dias de Francisco no pontificado foram de muita conversão. Muita gente que estava alejada volviu à igreja. Muitas pessoas que tinham se desviado voltaram para a igreja por causa do carisma que ele tem, pelo que ele professa, humildade e simplicidade. No próximo dia 19 de março, a nossa igreja festeja o dia dedicado a São José e em Castanhal está em plenos festejos dedicados ao padroeiro. O Marcelo Felipe está aqui conosco para dar mais informações dessa festividade. Marcelo, explica para a gente, é mais uma festividade em honra a São José que é a igreja matriz de Castanhal. Exatamente. Larissa, Castanhal tem como fundamento católico
a devoção a São José, porque foi fundada por cearenses e o Ceará tem como padroeiro São José. Então trouxeram também para nós essa herança católica, cristã, da devoção ao nosso padroeiro. Nós celebramos dia 19 e iniciamos no dia 13 de março. Tentamos trazer para essa festividade o máximo de novidades possível para poder tentarmos, assim como o Papa Francisco está fazendo, resgatar aquelas pessoas que estão afastadas. Tanto é que temos como o tema da festividade, com São José, testemunhamos a alegria do Evangelho. É um tema que está gerando, está norteando toda a Diocese de Castanhal. E por isso... Agora vamos saber um pouquinho, Marcélio, dessa festividade, na verdade da programação. Fala um pouquinho da programação litúrgica, as missas acontecem sempre em que horários, também a programação social. Bem, a programação litúrgica ela está sendo realizada sempre às 19 horas na Igreja Matriz. Todas as noites temos a missa e a novena de São José. A novena de São José iniciou-se na época do padre Maíta, quando era nosso pároco, e teve um crescimento assim bastante acelerado. Todo dia 19 de cada mês, a igreja fica tomada de fiéis, sempre às 9 da manhã, meio-dia e às 19h30. E este ano nós vamos inserir, junto às missas, também a novena, para poder tentarmos resgatar aquelas pessoas que estão um pouco mais afastadas, que estão desligadas da nossa igreja. E logo após a programação religiosa, também na praça, realizamos a programação cultural com diversas atrações, dentre as quais, este ano, nós conseguimos trazer a cantora Adriana Arides, da Canção Nova, que fará um show em Castanhal pela primeira vez e está sendo uma grande expectativa a chegada dela. Eu peço para que a gente finalize a nossa conversa, Marcelo, só você convidando as pessoas para participar da festividade, destaque um pouquinho dessa programação social que acontece durante toda essa semana até o dia 19. Então eu convido a todos, não só eu, mas também toda a paróquia de São José, convida a todos os habitantes de Castanhal, aqueles que estão ao redor, aos seus devotos, que participem dessa festividade, que irá encerrar no dia 19 de março, também com uma grande, bela procissão às 7 horas da manhã. Este ano resolvemos passar a procissão da noite para turno da manhã devido à questão do tempo da chuva. E neste dia 19, para encerrar a programação, na parte social nós vamos ter a banda Sayonara Show Band. E a gente espera que aquela praça esteja lotada para nos ajudar a festejar e a celebrar São José. Eu agradeço a participação aqui dentro do Notícias Pastorais. A gente deseja aí uma ótima continuação de festividade para vocês. E o nosso programa agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A Paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo promove neste domingo um dia de louvor para arrecadar recursos em prol da manutenção da igreja. O evento começa após a missa das 7 da manhã e conta com a presença de 5 irmãs salvistas de São Paulo. A programação da manhã inclui louvores e pregações e pela tarde acontece um bingo com sorteios de prêmios para a comunidade. A Paróquia da Natividade fica localizada no Jardim Sideral, no Parque Verde, em Belém. E vamos acompanhar agora como foi a jornada vocacional realizada na Arquidiocese de Belém no último final de semana. A programação iniciou às 8 horas da manhã com as boas-vindas do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Nós estamos convencidos de que toda a vida da igreja precisa ter um enfoque vocacional. Afinal de contas, o chamado de Jesus aos seus primeiros discípulos é vocação, convite ao reino de Deus, convite à conversão, transformação do coração. Isso é vocação. Portanto, não existe igreja sem vocação. Não existe igreja sem chamado de Deus. E cada ano a jornada vocacional que realizamos tem essa finalidade, dar este colorido vocacional à vida da nossa juventude. E os frutos têm sido muito positivos. Nascem boas vocações para o matrimônio, vocações para o trabalho nas paróquias, vocações para o sacerdócio, para a vida religiosa, para a vida missionária, para as novas comunidades.
É impressionante como essa semente que nós lançamos cada ano produz frutos, porque depois da jornada, os jovens preenchem uma ficha e são acompanhados nas paróquias, nas pastorais, nos movimentos durante o ano inteiro. A jornada vocacional acontece já há 4 anos na Arquidiocese de Belém, sempre no primeiro domingo da Quaresma. Este ano, pela primeira vez, a programação da jornada conta com um mutirão de confissões e um mutirão de aconselhamento espiritual. Os vários serviços e pastorais da igreja podem ser caminhos para o encontro da vocação. A vocação, através da minha vida, estou decidindo pelo namoro, né? Decidido em viver uma vida em família, uma vida em comunhão com Cristo, pela família. E transformar essa minha vocação num exemplo para as outras, né? As outras pessoas, os outros jovens também que estão vivendo esse namoro. Eu procuro buscar mais a palavra de Deus para viver corretamente com os dogmas da igreja. E assim como meus pais um dia se casaram, eu também pretendo um dia me casar, né? E hoje eu tenho namorado, que a gente já está há 4 anos juntos e futuramente a gente pretende se casar. Primeiro que todos nós ajudemos os adolescentes e jovens a descobrirem que não basta fazer na vida uma pergunta o que eu quero ser, mas precisa chegar a fazer uma pergunta o que Deus quer de mim. Esse é o ponto de partida. Depois que a igreja, as paróquias, que todos contribuamos para que a juventude encontre os espaços de formação, de reflexão, a fim de dar essa resposta a Deus. A comunidade de São José, pertencente à paróquia de São Pedro, São Paulo, aqui em Belém, também está em festa para homenagear o padroeiro. O Dailton Silva está aqui com a gente para dar detalhes dessa programação. Dailton, a festividade de vocês é um pouco mais extensa, já aconteceu. Como é que está sendo esses dias de festa? Na verdade, a festividade começou no domingo, com a celebração da primeira Eucaristia das crianças da comunidade. Nós estamos no centro do bairro do Guamá, uma comunidade carente, e nós procuramos agregar valores da comunidade e a igreja ao mesmo tempo, né? Nós temos as crianças de lá, nós resolvemos fazer a preparação dela durante 2 anos e a festividade iniciou no domingo com a celebração da primeira Eucaristia dessas crianças. E ela se estende até o dia 19, que é quando tem a procissão saindo da matriz Paróquia São Pedro São Paulo, que vai até a comunidade, fica na 20 de fevereiro no Guamá também. Fala um pouco para a gente sobre o trabalho da comunidade, ou na verdade dessa festividade desse ano, como é que está sendo essa programação? Na verdade, o trabalho da comunidade ela surgiu de uma vontade de ter um espaço para realizações de eventos, tanto ligados à igreja quanto à comunidade. Nós estamos numa área de um índice de violência muito grande, nós precisávamos de um espaço para ter essa, como é que eu posso dizer, para não deixar o jovem tanto na rua. Mas é uma dificuldade, nós sabemos que precisamos de financiamento, precisamos de dinheiro e nós não tínhamos de onde começar. A vontade ela vem de muito tempo, mas não tinha de onde tirar. Até que em 2005, uma irmã, a irmã Raimunda, ela levou para lá a catequese, né? Já tinha anteriormente, mas não tinha a força que quando ela levou em 2005. A partir de 2005 começou a se reunir as catequeses, mas a celebração ainda era na paróquia e nós não tínhamos um espaço. A partir de 2005 teve a catequese, em 2008 nós decidimos, né, a comunidade como um todo, nós queríamos uma capela, uma comunidade nossa, ali na nossa região. Tem próximas, mas não tinha na nossa área. E nós começamos a fazer eventos, começamos a fazer bingos, festas, café da manhã, jantar, para angariar fundo, para começar esse trabalho. E tem 4 anos que a gente está nessa luta e daqui para frente tem mais batalha que a gente vai conseguir. Então, o que a gente entende é que essa festividade também contribui para captar esses recursos para continuar a construção da capela. Convido as pessoas que estão nos assistindo a participar da festividade. É verdade, também contribui. Nós estamos desde domingo, toda a programação continua até o dia 19. Hoje, nós temos às 19 horas a novena. Após a novena tem celebração. Domingo nós temos a novena, a missa e após a missa tem um louvor. Todos os dias tem a programação da novena e a missa. Após a missa tem a venda de algumas iguarias, que é uma coisa que a gente faz para estar angariando fundo para construir a capela de fato.
que nós ainda não temos uma capela, nós temos um espaço que nós adaptamos para realizar as celebrações, para fazer a catequese, para fazer tudo que nós temos como comunidade. Mas nosso primeiro passo mesmo foi comprar o terreno. A gente dá muitas graças a Deus por ter conseguido comprar um terreno com tanto suor, com tanto sacrifício de muitas pessoas que lutaram, que nos ajudaram, mas que ainda tem muito a seguir pela frente. A programação continua segunda-feira, às 18 horas a novena, às 19 horas tem a celebração, e após a celebração tem um louvor, enquanto o pessoal ficar e assim segue até o dia 19. Até o dia 19. Dia 19 começa às 18 horas, saindo da igreja, matriz de São Pedro, São Paulo, na Barão. Nós caminhamos até a comunidade que fica na 20 de fevereiro, próximo já a Bernardo Saião. Dailson, obrigada pela sua presença, pelas suas informações. E a gente lembra que, como essa semana nós estamos festejando São José, na última semana a nossa igreja ela recordou São Luís Orione, um sacerdote italiano que fundou uma congregação aqui no Brasil e que este mês completa 100 anos de atuação. O olhar profundo e simpático revela as feições do fundador de uma congregação católica que reúne padres, irmãos e eremitas. Com a missão de acolher aos mais necessitados, os orionitas chegaram ao Brasil pela cidade de Mar de Espanha, na zona da Mata Mineira, no ano de 1914. Portanto, este ano, 100 anos dessa chegada, ou seja, trouxe esse jeito de ser igreja orionita para o Brasil. A congregação surgiu com um jovem seminarista italiano chamado Luís Orione, que inclusive foi aluno de São João Bosco. Aos 21 anos, ele fundou um colégio em regime de internato para rapazes de famílias pobres. Depois de ordenado, o padre Orione abriu outras fundações em cidades vizinhas e expandiu as obras de caridade pela Itália. A família religiosa que surgiu com o nome de Pequena Obra da Divina Providência foi aprovada pela Santa Sé no início do século XX, com o carisma de evangelizar através da caridade. Trabalhos nas paróquias, através das nossas obras sociais, na assistência a crianças, crianças pobres, crianças carentes, a pessoas que vivem em uma certa vulnerabilidade, crianças ou jovens adolescentes portadores de deficiências físicas e mentais. Marcado pela fidelidade ao Papa e grande amor aos pobres, o Beato Orione foi canonizado em 2004, mas muito antes já era tido como santo. A grande simplicidade, o amor à igreja e, sobretudo, o seu despojamento. Então, São Luís Orione, já antes de morrer, já era considerado santo pelo seu exemplo de fé. Os orionitas estão em 32 países com cerca de 1.200 religiosos. Para Padre Edson, o carisma deixado pelo fundador foi a fonte para a sua realização pessoal. Para mim, estar próximo dos pobres, dos últimos da sociedade, é ver neles Jesus. É perceber que Jesus está presente nessas pessoas e, portanto, elas carecem de dignidade, elas precisam de serem tratadas como pessoas humanas e elas precisam, sobretudo, do nosso amor. Na próxima quarta-feira, dia 19, a nossa igreja celebra o dia de São José, padroeiro das famílias e dos trabalhadores. Na paróquia da Santíssima Trindade, os fiéis sairão em procissão da Igreja do Rosário às 18 horas até a Igreja da Trindade, onde será celebrada a missa do encerramento da festividade em homenagem ao santo. E logo após as celebrações de São José, acontece em Belém os Jovens Conectados, uma reunião semestral da equipe nacional de comunicação que integra a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. São 30 jornalistas, publicitários e profissionais da tecnologia que estão envolvidos na divulgação das atividades da Juventude Nacional. O encontro acontece apenas 2 vezes ao ano e pela primeira vez será realizado em Belém. Com a participação de 23 representantes, começou essa semana em Bogotá, na Colômbia, um encontro do Conselho Episcopal Latino-Americano. O terceiro dia de encontro começou com missa presidida pelo monsenhor venezuelano Jesus González, que recordou o primeiro aniversário de pontificado de Francisco, além da tensão política na Venezuela. Durante a jornada, bispos, diretores e secretários do CELAM partilharam, à luz da exortação apostólica de Francisco, a Evangelii Gaudium e da parábola do Bom Pastor, as realidades socioculturais e políticas da América Latina. Também fizeram reflexões sobre a caminhada dos ministérios episcopais e da nova evangelização. Os bispos lembraram que há 1 ano, numa reunião como esta, eles recebiam com alegria e surpresa a eleição do Papa Francisco. Agradecemos a Dios
y pedimos al Señor que lo fortalezca con su gracia. Papa Francisco, firme en la fe, de un testimonio inmenso para obispos, sacerdotes y para todo el pueblo de Dios. No próximo final de semana, a Arquidiocese de Belém vai ganhar mais um diácono permanente. O Paulo Mendes está aqui com a gente para dar detalhes sobre essa grande formação. Como é que é para o senhor receber e estar aí na expectativa por esse dia tão especial? Olha, com imensa alegria que a gente recebeu esse comunicado do Alberto, né, no mês de janeiro, depois de um tempo de espera, de amadurecimento na fé. E a gente recebeu, né, esse comunicado e com muita alegria, eu e minha família, a gente está muito animado, muito entusiasmado por estar, assim, às vésperas de ingressar, né, na vida da igreja como ministro ordenado, né, também como família, né, porque você sabe que o diácono permanente são homens casados, que dão testemunho da sua fé, né, e a gente está aí, né, muito animado, muito motivado, esperando esse momento, para que a gente possa estar, assim, atuando e vivenciando a nossa fé cada vez mais dentro de uma igreja, né, que está precisando tanto de missionários em tantos locais onde o sacerdote não pode ir, né, e o diácono, ele acaba sendo os olhos do sacerdote, os braços do sacerdote, do bispo, onde não se chega no trabalho, né, nas escolas, né, qualquer ambiente que o padre não chega. E fale um pouco para a gente como foi esse seu processo de estudo para conseguir chegar até aqui. Olha, depois de 4 anos de formação, né, no Centro de Cultura e Formação Cristã, a gente ficou num aguardo ainda para um amadurecimento maior, como eu falei há pouco, porque precisava, né, passar mais um tempo maior, né, assim como eu e outros também ficaram, e chegou o nosso momento, né? Então esse tempo foram 4 anos de preparação, de estudos teológicos, né, onde a gente se aprofundava mais sobre os conhecimentos da igreja, da história da igreja, né, e outros temas também muito importantes na vida do diácono permanente. Agora o senhor exerceu seu trabalho pastoral dentro da Paróquia da Natividade. Sim, lá é a paróquia mãe, né? A gente passou esses 13 anos que a gente está na paróquia, a gente foi indicado pela paróquia, e a paróquia está assim, muito ansiosa para esse momento também, porque é a primeira ordenação na nossa paróquia, né? E a gente está muito ansioso por esse momento e todos os trabalhos que a gente desenvolve lá, Terço dos Homens, né, Ministro Extraordinário da Comunhão, os casais, é todo na Paróquia da Natividade. O senhor tinha algum trabalho específico dentro da paróquia? Eu comecei lá como catequista, né, de Crisma, depois a gente veio para animando o Terço dos Homens, implantamos lá o Terço dos Homens, depois ajudamos também nas missas, nas animações das celebrações com os cantos. E vários trabalhos que a gente desenvolve também lá que não tem uma especificidade, né? A gente faz aquilo que a paróquia precisa no momento. Para a gente finalizar, o senhor já tem como missão, já sabe que pretende seguir nesse caminho, já tem um trabalho específico para seguir? Olha, o trabalho que eu sinto no coração, que o Espírito Santo de Deus implanta no meu coração, é o trabalho da caridade. A gente tem uns projetos aí que a gente pretende mais na frente, com amadurecimento. A gente pretende implantar, né, uns trabalhos de caridade, junto com a nossa paróquia, né, com as famílias carentes. A gente pretende desenvolver esse trabalho. E futuramente a gente tem um projeto de criar a pastoral rodoviária, né, que nossa paróquia, nossa arquidiocese, precisa muito, né, até mesmo porque esse ano a campanha da fraternidade que fala sobre o tráfico humano, já existe agora a pastoral que está sendo criada também para trabalhar esse problema que existe no nosso meio, né, que é o tráfico humano de crianças, etc. Eu agradeço a sua participação aqui dentro do Notícias Pastorais, parabenizo o senhor, né? Acho que a gente dê graças por ter mais um diácono permanente na nossa arquidiocese. A gente lembra que o diaconato do padre, na verdade, do Paulo Mendes, ele vai ser transmitido ao vivo pela TV Nazaré no próximo sábado, a partir das 19 horas, direto da paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em Belém. E o Notícias Pastorais agora vai para mais um apoio cultural e a gente volta já. No próximo sábado, dia 21, acontece o primeiro retiro de jovens da região episcopal São João Batista. Serão 3 dias de programação voltada à espiritualidade. A ideia dos coordenadores é aproveitar o período da quaresma para a espiritualização dos jovens pertencentes às paróquias da região. O retiro acontecerá no Seminário Maior, na BR-316, ao lado do Hospital Metropolitano de Belém. E chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211.
Vamos nos despedindo com a visita de membros da Cáritas da Arquidiocese de Belém e do Banco da Amazônia nas ilhas da cidade. Juntos, eles foram conferir os resultados da implantação de projetos sociais e ecológicos nas comunidades ribeirinhas de Belém. No caminho, a paisagem já conhecida por quem mora na Amazônia não cansa ninguém de apreciá-la. Chegamos ao nosso destino, a Ilha Nova. Tivemos um pouco de dificuldade para aportar por conta da maré baixa, mas a solidariedade dos moradores vai dar uma forcinha. Na simplicidade do lugar e com a simpatia dos moradores, a boa acolhida nos ajudou a conhecer um pouco de sua realidade. Seu José Carlos nos mostra alguns de seus instrumentos de trabalho. O matapi, utilizado na pesca de camarão, uma das principais atividades do lugar. Nos mostra também os projetos implantados pela Cáritas, o sanitário ecológico seco e o projeto de captação de água da chuva. Eles são projetos que, unidos, trazem a contribuição na qualidade de vida dos ribeirinhos e uma melhor vida, um melhor aproveitamento da vida que eles levam aqui nas ilhas. Todos os projetos da igreja são feitos como uma construção. Uma pedra, um tijolo, um pedaço de madeira. A gente vai construindo pouco a pouco. São Paulo dizia que um é que planta, outro rega, outro colhe. Então, quem dá o incremento, quem faz tudo crescer é Deus. Então nós estamos aqui trazendo a equipe do Banco da Amazônia, que tem dado um grande apoio à Cáritas Belém, nestes projetos das ilhas. Belém tem 39 ilhas. Em 5 delas já foram implantados os 2 projetos da Cáritas, sanitário ecológico seco e a transformação de água da chuva em água potável. Aqui na Ilha Nova, onde nós estamos, vivem 38 famílias, num lugar cercado por rios e igarapés. É difícil acreditar, mas uma das principais dificuldades é a falta de água. Como vocês observam, nós moramos cercados de água e, em compensação, não temos água para beber, né? Fica muito difícil. Então, essa realidade ela é bem visível para a gente, né? Muitos moradores, a maioria tem que sair daqui e ir buscar água em outros lugares. E também a questão da educação. Nós não temos escola aqui na Ilha Nova, né? E o que acontece? As crianças têm que ir para outra ilha, sendo que não tem transporte, né, para as crianças irem. No momento a gente está precisando mesmo da escola, porque não tem barco para pegar as crianças. Aí eles vão no barco que passa a professora, aí chegam aqui 2 horas da tarde, 2h30, que eles saem cedo. Quando adoece a gente vai para Cotijuba. Também lá é meio complicado e um posto seria bom também aqui para nós. A ampliação dos 2 projetos está em fase de análise pela instituição financiadora. Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer esses projetos. Já há algum tempo, Dom Alberto e outras pessoas tinham me falado sobre ele. No próprio ambiente do banco, as pessoas falam sobre esse projeto. E eu fiquei muito contente de ver os benefícios que esses 2 projetos estão trazendo para essas comunidades. Embora o projeto já tenha alguns anos, a quantidade de pessoas beneficiadas ainda é pequeno, quer dizer, nós temos muitas ilhas que ainda não foram beneficiadas, ou seja, temos um grande trabalho pela frente e com certeza com a parceria do Banco da Amazônia, com a coordenação da Cáritas, da Arquidiocese de Belém e com outros parceiros, nós vamos poder fazer com que esse projeto cresça, atinja mais famílias, mais comunidades. Minha rotina é toda hora e todo dia. Eu tenho que pescar de manhã, que eu vou para um matapi, né? À tarde e à noite é conforme a água. Se a água der 10 horas, eu tenho que despescar matapi 10 horas, se der meia-noite, é meia-noite. É a hora do matapi, que a água enche, tem que ir para o matapi. Porque se passar dessa hora, até os camarões saírem do matapi. Com chuva, sem chuva, eu tenho que sair. Mesmo com tantas dificuldades, sair daqui não está nos objetivos de quem mora na Ilha Nova. O que nós temos de bom aqui em primeiro lugar, é a natureza, né? Que é maravilhosa e assim, a gente vive tranquilo,
E a gente pode respirar um ar, né, saudável, que já é o contrário da cidade lá, porque na cidade a gente já vê muita poluição, né? Isso pra gente é ótimo. Só o ar que nós respiramos aqui é muito bom, é muito saudável. É uma coisa, não tem tanto calor. Então, pra cá, pra gente morar, a gente não quer sair daqui da nossa ilha porque é muito bom mesmo de se viver. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!